Bem-vindos e bem-vindas à série de encontros Sul-Norte, diálogos sobre democracia, desenvolvimento e sustentabilidade. Eu tenho aqui comigo hoje para fazer um diálogo e uma conversa a professora Eva Campos, da Universidade de Valladolid, da Espanha. E esses diálogos fazem parte de um projeto que simboliza os 8 anos de existência do Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade, UNIDES da UFABC. Então, estão sendo realizadas várias conversas entre os pesquisadores dos NIDES e os seus parceiros internacionais. Então, no encontro de hoje, eu, professor Cláudio Penteado, vou fazer a conversa com a professora Eva Campos Domingues. Bom, o nosso tema, nosso diálogo é fazer uma discussão sobre a internet e os riscos para a democracia. Se a internet nasce na virada do século XX, para o começo do século XXI, com grande otimismo e grande entusiasmo sobre seus potenciais democráticos, principalmente no campo da comunicação, hoje, passado um pouco mais de 25 anos da criação da internet, a gente se volta para uma série de perigos que colocam em risco a própria democracia. Então, eu vou destacar alguns pontos que vai nortear essa conversa, que vai ser norteada em 4 perguntas, que eu vou apresentar mais à frente. O primeiro ponto é destacar que estamos vivendo ainda sob efeitos de uma crise financeira global em 2008, que atingiu vários países do mundo. Essa crise financeira vai começar nos Estados Unidos, mas vai se espalhar e vai atingir fortemente a Espanha e, em menor grau, o Brasil. Mas seus efeitos colocam em xeque várias conquistas, várias das ideias do neoliberalismo. Como traços dessa crise global, a gente vai assistir um ciclo de protestos que vão se espalhar pelo mundo, que vai ser conhecidos, né, como vai se espalhar pelo mundo, passando pela Espanha, com os indignados, o 15M, de ocupações em praças, principalmente na Praça Puerta del Sol, em Madrid, o movimento do Occupy Wall Street, chegando no Brasil em 2013, no movimento que ficou conhecido como as Jornadas de Junho. Esse contexto ainda ele é afetado por uma outra crise, uma crise de legitimidade e confiança das instituições políticas. Então, em um contexto em que a internet começa a fazer parte da vida diária das pessoas comuns, mas também faz parte de uma nova economia que começa a empregar milhares de pessoas em todo o mundo, gerando renda, um novo modelo econômico, novas relações, nova cultura que emerge, também vai influenciar no campo político, que vai ser o foco dessa conversa. Essa conversa vai ter como base também uma discussão, né, sobre essa nova estrutura pelo qual se organiza essa internet. Se nasce como um espaço livre de comunicação, a gente percebe que hoje ela é dominada pelas grandes companhias de comunicação, que a gente mais conhecida como as Big Techs, que vamos falar mais à frente. Bom, dentro desse contexto surge uma série de desafios acadêmicos e teóricos, tanto para o norte e para o sul, para pensar as suas consequências, e a gente vai olhar o foco aqui, a gente vai direcionar para a questão da democracia, trazendo os olhares da Espanha e do Brasil sobre os riscos da internet. Para fazer esse diálogo, então, eu convidei a professora Eva Campos Domingues, doutora em comunicação pela Universidade Complutense de Madrid, professora titular de periodismo da Universidade de Valladolid, investigadora do grupo Media False, do Observatório de Conflitos da Internet e do NEAMP da PUC de São Paulo. Ela atua nos temas de investigação, comunicação política, internet políticas e estudos parlamentares. Eu sou o professor Cláudio Luiz de Camargo Penteado, doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, professor associado da Universidade Federal do ABC, pesquisador do Observatório de Conflitos da Internet, do NIDES, Lab Livre e do NEAMP. Eu trabalho com os temas de pesquisas
Internet Política, Conflitos Online, Cultura Digital e Inovação Cidadã. Professora Eva, muito obrigado por você ter aceito participar. Bem-vinda ao nosso diálogo. Obrigada. Es un placer para mí participar de este diálogo y estoy muy agradecida de esta oportunidad para poder conversar sobre este tema tan importante en nuestros días. Gracias, professora. Professora Eva, nós temos 4 perguntas. A primeira pergunta seria assim: quais são as principais transformações tecnológicas de modelos de negócios no sistema de comunicação na era da internet? Bueno, realmente a mí me cuesta ver que la transformación es únicamente tecnológica. Realmente hay una transformación tecnológica, puramente técnica, obviamente, pero la transformación es tan enorme que aborda todos los ámbitos sociales, económicos, incluso de otras ramas, ¿no? en nuestra vida, ¿no? Digo que es importante tener en cuenta todos estos cambios sociales porque sin los cambios sociales las transformaciones tecnológicas que estamos teniendo no tendrían esta dimensión o este escenario, ¿no? Social, político, cultural, económico, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, puramente, digamos, desde un punto de vista más económico o de industria, a mí creo es importante, a mí me gusta destacar la importancia del regreso nuevamente a los grandes conglomerados industriales o empresariales, ¿no? Dentro de un mundo en el que podría haber lugar para todos, realmente estamos viendo en los últimos años que son las grandes plataformas las que están dominando nuevamente todos los sistemas de producción, ¿no? Y aparte de un sistema es absolutamente inicial desde hace unos años, donde no solamente controlan la última fase que podría ser, ¿no? de comunicación o tecnológica, sino que proceden también de unas fases o controlan también fases muy preliminares. Y esas fases tan preliminares llegan a bases tan iniciales y tan primogéneas como pueden ser incluso predecir nuestros gustos sobre algunos elementos cuando nosotros todavía no estamos decididos a consumir un producto comunicativo, consumir un producto cultural o lo que fuere, ¿no? Es decir, todo este tipo de conglomerados tecnológicos y empresariales están ya de alguna forma haciéndose con esas habilidades humanas para predecir lo que serán prototipos o lo que son prototipos de nuestros gustos y de nuestras preferencias tecnológicas, culturales, económicas, sociales, etcétera. É verdade, professora Eva, assim, eu concordo, é muito interessante ouvir a sua visão, assim, porque você destaca esse ponto, né, da importância da concentração dos meios de comunicação. A gente passa dos meios de comunicação massivo para um novo meio que, apesar de ter a possibilidade, né, de disponibilizar vários canais de informação, um fluxo enorme, a gente percebe, por dados empíricos, que há uma grande concentração do fluxo de informação e da geração de renda, de investimento, em algumas poucas plataformas que concentram tanto, né, vamos dizer, o fluxo de informação como de recursos. Só que, né, e isso é muito importante para a gente entender, porque isso muda também um pouco a lógica, né? Se a gente passa do meio de comunicação massivo, que se criticava, né, concentração, a gente esperava que a internet fosse democratizar esse processo. Democratizou em partes, né, porque você tem mais vozes falando, mas elas são concentradas em algumas poucas plataformas que controlam e usam os dados pessoais dos usuários como modelo de negócio, fazendo, se antigamente, né, o modelo de negócio era vender uma propaganda massificada para públicos mais massivos, hoje já é uma propaganda customizada, né? Que eles vão pegar o perfil dos usuários, o que os usuários se interessam, por meio do quê? Né? De pegando os dados pessoais, o que as pessoas coletam, que essas grandes plataformas vão controlar, inclusive as informações, algoritmos
né, algoritmos de direcionamento de conteúdos, e por meio disso também fazem, né, um processo, inclusive, né, de a gente discutir de modulação de comportamento, né, e isso vale até ideias de princípios liberais, né, se a gente poderia dizer que a situação é bastante tensa nesse sentido. Então, eu gostaria de aproveitar e a gente já entrar numa segunda questão, que um dos focos do nosso núcleo do NIDS é discutir a questão da sustentabilidade e a questão ambiental. E a gente sabe que a questão ambiental acaba sendo um tema muito importante na Europa, dentro da agenda política atual, e a gente fica com dúvida de saber como se manifesta aí, os temas ambientais, não é um tema só, mas os temas ambientais desse novo ecossistema de comunicação digital. É possível identificar a entrada de novos atores no debate público ambiental? Então, assim, eu posso começar aqui respondendo essa vez, que, na verdade, a gente já fez um combinado, eu e a professora Eva, de a gente intercambiar as respostas. Então, aqui eu gostaria de comentar um pouco um estudo que eu estou participando, junto com outros colegas de monitoramento de redes, sobre o debate ambiental no Brasil, e desses estudos a gente pode verificar que no Brasil, dentro das redes digitais, a gente percebe que a questão ambiental está muito contaminada pela discussão política que envolve desde o problema da pandemia da Covid-19 até o problema da própria gestão ambiental do governo Bolsonaro, né? Então, a gente sabe que no Brasil a gente tem uma gestão muito crítica e muito problemática da questão ambiental, que tem uma defesa de interesses que vão contra, de uma certa maneira, políticas de preservação ambiental e mesmo de discussão de sustentabilidade, e tem quase uma volta do velho discurso desenvolvimentista. Então, o Brasil está passando por uma grave crise, né, que está atingindo queimadas nas regiões da floresta amazônica e do Pantanal brasileiro, e o governo brasileiro, né, pouco faz para, né, proteger o meio ambiente. Então, pelos dados, a gente pode ver que existe uma polarização. De um lado, o governo Bolsonaro na defesa de suas políticas, mas fortemente alinhado com o setor do agronegócio, que é muito importante para o Brasil em questão econômica, e é interessante ver os dados que, né, esse grupo, vamos dizer, bolsonarista alinhado ao agronegócio no Brasil, eles se vendem não somente como discurso político, mas também como estilo de vida. E isso fica bem claro quando a gente olha, inclusive, os dados no Instagram e no YouTube. E, por outro lado, o lado que se polariza vai se juntar, né, vários críticos à gestão do governo Bolsonaro na área ambiental, com as ONGs nacionais e internacionais, grupos de advocacy, grupos de ativistas, mas a gente percebe, né, que a única coisa que os une ali praticamente é a crítica ao governo Bolsonaro, mas a gente percebe que o próprio discurso ambiental é muito fragmentado dentro das redes, né? Por mais que se consiga vislumbrar um inimigo comum, não existe um projeto realmente, né, de questão ambiental, mas é possível identificar a entrada desses novos atores no debate público ambiental aqui nas redes sociais brasileiras. E na Espanha, professora Eva? Claro, pues muy similar, ¿no? Realmente podemos ver que es casi un fenómeno global o mundial que va en proceso de destrucción o autodestrucción en un sentido genérico y figurado en todos los países, ¿no? Además, con todo lo que estaba señalando, yo creo que también es importante conexionar esa función, ¿no?, que decíamos en la pregunta anterior de los medios clásicos, ¿no?, y las redes sociales como elemento estructural de comunicación en las sociedades contemporáneas, ¿no?, como es el caso de Brasil, por lo que estamos hablando, y también en el caso de España, ¿no? Hay como una fragmentación no solamente de los actores, sino también de los ciudadanos, ¿no?, en ese consumo mediático que pasa por experiencias aisladas y compartidas, donde falta como el pegamento,
la ligación que tenían los medios de comunicación tradicionales para consensuar grandes temas o para presentar muchas veces en forma de generar agenda mediática, ¿no? Pero como elemento cohesionador de grandes temas en la ciudadanía, ¿no? Y eso ahora mismo con toda la fragmentación de las redes sociales estamos viendo que casi es, por un lado, nuevos actores, como estamos refiriendo, que hacen uso de este ecosistema, ¿no? Pero por otro lado también la ciudadanía, que está cada vez más fragmentada y descohesionada por falta de elementos que los unen, ¿no? Y en ese escenario, en ese ecosistema, lo que estamos viendo es que estos nuevos actores, muchos de ellos políticos o líderes que intentan de alguna forma erosionar todavía más esta fragmentación, terminan siendo referentes o creando un liderazgo, al menos aparentemente, en los social media, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay como no solamente nuevos actores, sino que un ecosistema que está posibilitando y fragmentando cada vez más, digamos, temas de avance hacia un proyecto común como ciudadanía, ¿no? En ese ecosistema, los políticos clásicos, al menos en España, vemos que están teniendo una presencia muy fuerte, ¿no? Son partidos, muchas veces nuevos liderazgos, que apoyándose en otros proyectos políticos de otros países, como puede ser la ultraderecha en España con la ultraderecha en Brasil, para emerger proyectos nuevos en España, pero que en nuestras investigaciones del Observatorio de Conflictos hemos visto tienen patrones conductuales muy parecidos en las redes sociales, ¿no? Y entre ellos nosotros planteamos también generar o considerar categorías nuevas como nuevos actores a todo un ejército de bots que están de alguna forma plasmando o haciendo que un mensaje que en principio no tendría que tener mucha dimensión porque no tiene una cohesión social, termina teniendo mucha repercusión en esa arena de la fragmentación social y comunicativa de Internet, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Estamos viendo que, por un lado, los tradicionales comunicadores, donde los que tenían más recursos económicos posiblemente están generando o dando espacio a nuevos actores, como pueden ser los bots, etcétera, pero también, no solamente desde un punto de vista muy pesimista, ¿no? Ha habido espacios para la acción ciudadana y acción cívica para que puedan colectivos ciudadanos o la sociedad civil organizada pudieran tener proyectos de visibilidad en las redes sociales cuando anteriormente en los medios de comunicación tradicionales esto era muchísimo más complicado, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los indignados en España. Digamos que si no hubiese la cohesión o el espacio, el ecosistema digital que teníamos en ese momento, sería muy difícil que tuviese esa proyección el movimiento Indignados como lo tuvo en su momento, ¿no? Ahí convergieron muchas cosas, o sucedió gracias a muchas cosas, ¿no? Sucedió a una política muy desgastada, a unas instituciones absolutamente alejadas de la credibilidad ciudadana, los medios de comunicación muy cercanos al poder político en lugar de la ciudadanía. Bueno, pues una serie de elementos que estamos viendo, que ya se está viendo, que ayudan de alguna forma a fomentar la falta de credibilidad ciudadana en ese sistema, ¿no? Entonces, todo eso ayuda, por supuesto, a que emerjan nuevos actores que no son siempre humanos, como hemos visto, ¿no? Pero que, sin embargo, tienen un rol político importante, como estamos viendo en nuestras investigaciones, a la hora de tener influencia ciudadana y política. Sim, sim, eu acho que essa sua fala é muito importante, porque traz alguns pontos, acho que a gente tem que avançar nessa discussão, que acho que é fundamental, que fala, né, a professora destacou, né, a questão da fragmentação, dos conflitos e da própria questão dos consensos, né? Acho que é um gancho para a gente pegar a nossa próxima questão, para a gente fazer essa discussão, né? Que, de uma certa maneira, a gente percebe que há uma transformação, né, de como se fazia os processos políticos
vamos dizer, antes, vamos dizer, da popularização, principalmente das redes sociais de internet, e que a gente percebe uma mudança, tornando mais complexo esse processo, como a professora Eva está falando, da entrada desses novos atores, tornando mais difícil se formar os velhos consensos dentro da democracia liberal. Então, eu aproveito já e pergunto para a professora Eva, nossa terceira questão, quais as consequências para a democracia da transformação do ecossistema de comunicação e quais os desafios que surgem para a democracia com a popularização da internet? Profesor, usted también seguramente podrá avanzar mucho en esto, ¿no? Pero realmente hay, digamos, un elemento que yo creo muy importante en ese ecosistema de polarización y de fragmentación que estamos señalando, ¿no? En ese momento, en ese ecosistema de fragmentación, la ciudadanía individualmente o en colectivo se vuelve más vulnerable, ¿no? Faltan referentes políticos, ideológicos, etcétera. Entonces, digamos que el instrumento más sencillo o más fácil para cautivar a la gran masa ciudadana es la emoción. En ese contexto de fragmentación más emoción es donde surge necesariamente ese peligro enorme para la democracia que es, o para el sistema político, que es la polarización ideológica, ¿no? En ese contexto de gran fragmentación hay, digamos, nichos ideológicos que cautivan de alguna forma la atención, ¿no? de personas, digamos, o de colectivos, ¿no? De gente, de la ciudadanía desubicada en ese contexto fragmentado y que terminan, digamos, haciendo nichos muy polarizados y muy viscerales, ¿no? Muy poco tolerantes, y no es badalí, por tanto, que surjan de nuevo grandes temas de la humanidad que ya deberían estar superados desde hace muchos años, ¿no? Vemos a nivel, en nuestras investigaciones que estamos teniendo, ¿no? En diferentes países, como es el caso de Brasil y España, que hay temas de odio que surgen de igual forma en cual sea el país, ¿no? Hay temas claves como es el odio racial, el odio a las mujeres o a colectivos vulnerables, el odio a toda la lucha por la crisis y el cambio climático. Hay como todo el tema de la vacuna, ¿no? No es, digamos, casual que surjan, ¿no? Los mismos nichos ideológicos polarizados y muy ideologizados en diferentes países con las mismas técnicas, ¿no? Es realmente, digamos, uno de los grandes desafíos. Yo diría que es volver a cohesionar de alguna forma en la convivencia civil para poder avanzar en un proyecto común para la ciudadanía global. Para mí ese es o pienso que sería uno de los grandes desafíos que tenemos ahora mismo que abordar. Uno de ellos, no es el único, ¿no? Pero pienso que es uno de ellos. Sim, eu acho que deve ter vários, né? São momentos até difíceis a gente conseguir equacionar, mas eu concordo muito, né, com essa ideia, acho que esse aspecto da emoção, que é muito interessante, que as redes sociais trazem para a gente, que é um tipo de comunicação que a emoção ela é muito efetiva, né? Até porque você não tem o controle do fluxo informacional por uma empresa, né? O fluxo, você tem as grandes plataformas que vão, né, captar, mas eles se beneficiam, né, dessas emoções, mas pelas mídias tradicionais, eles precisavam gerar emoções para as pessoas consumirem seus produtos, venderem seus programas. Então, o que me parece interessante é como lidar com essa variável da emoção, né? Eu acho que um desafio para a comunicação política como um todo e para a própria sociedade muitas vezes, talvez, é aceitar, né, que a emoção faz parte do processo político e verificar como ela pode ser utilizada não para você, né, com uma forma de intolerância, com discurso de ódio, como a professora Eva estava falando, né, esse ódio contra as mulheres, esse ódio racial. Na Europa a gente percebe muito o ódio contra os imigrantes, a própria questão que, de uma certa maneira, elas encontram apoios em grupos políticos e vão proliferando uma forma de criar um outro não como adversário, mas um inimigo que não pode existir, né? E aí você tem, né, talvez o grande perigo é a ascensão de políticos autoritários
é ascensão quase no mundo inteiro, né? A gente percebe no Brasil e na Espanha, o que a gente está estudando, né, exatamente agora, junto com a professora Eva. Você tem no Brasil o atual presidente, com muita associação, um discurso bem autoritário, enquanto na Espanha você tem o principal líder hoje da oposição, Santiago Pascal, também segue essa linha de um discurso mais autoritário, em que seus apoiadores vão criar um discurso de ódio como um mecanismo de articulação, né? É interessante perceber como o poder da emoção como um elemento articulador da emoção. E acho que o grande desafio é como transformar essa emoção inerente à vida humana, né? As frustrações, as dificuldades, as alegrias também, em algo que seja, né, construir uma regra para que a gente possa, né, retomar o que a professora falou, viver no comum. Né? Acho que o grande desafio é, numa sociedade altamente fragmentada, não voltar para o velho consenso liberal que excluía grande parte da população em nome de uma razão que era para poucas pessoas, mas tentar criar um espaço mais democrático. Né? E esse desafio nesse sistema que ele tem as suas ambivalências, né? Que é um termo que aparece na literatura, que outro dia a gente estava discutindo exatamente, né? A gente fala da internet ambivalente. A professora Eva estava falando disso, né? Que ao mesmo tempo você tem o grande controle, mas você tem espaços de tensionamentos, de ruptura, espaços de luta, inclusive, né, lutar contra o ódio, ferramentas, mas também a necessidade de tentar entender essas transformações, esse impacto sobre a vida política e econômica dessa sociedade. Bom, a gente está encaminhando agora para a nossa última questão, e aí a pergunta é, como promover, que é justamente, né, como ser o futuro, né, como promover e assegurar um sistema de comunicação mais democrático e inclusivo. Então, eu vou começar respondendo essa última questão e depois eu passo para a professora Eva fazer o encerramento. Eu acho que essa questão ela se junta, né, com a terceira, né, que são os desafios. Né? Um dos desafios é como criar um sistema de comunicação ao mesmo tempo democrático e inclusivo. Democrático na medida em que todos e todas possam ter acesso às informações, a falar e ser ouvido, sem necessariamente ser controlado, impulsionado, que as plataformas sejam mais transparentes, a necessidade de você ter uma regulação e nesse sentido também o que promover essa inclusão, né? Não dá para a gente talvez separar o democrático e inclusivo, que talvez seja a grande armadilha da democracia liberal, né? Ela se muito preocupou com uma visão, né, de uma democracia que a gente chama formal, né, no campo dos direitos, mas na prática pouco inclusiva, né? Grande parcela. Então, hoje, com a popularização das redes sociais, muitas pessoas têm acesso às informações, só que essas informações não necessariamente estão levando as pessoas a ter uma vida melhor, a ter maior acesso a conhecimento, cultura. Muitas vezes elas ficam... Então, é necessário que se pense mecanismos de uma gestão pública, no sentido não estatal, nem privada, né? Entender que essas plataformas, por mais que sejam privadas, sejam modelos de negócios, tem grandes empresas que lucram muito dinheiro com os conflitos, com o uso de robôs, inteligência artificial. É necessário, por ser um espaço que as pessoas utilizam para discussão de temas públicos, e a gente sabe que as redes sociais estão influenciando em processos eleitorais no mundo inteiro, a gente tem desde da primeira eleição do Obama até hoje, qualquer eleição, a gente percebe a influência das redes sociais no Brasil foi determinante. A professora Eva pode falar um pouco da Espanha, no próprio movimento de ativismo sociais. Então, entrevistas que a gente está realizando com lideranças de movimentos populares, falam assim, sem a internet a gente não conseguiria falar com as bases. Ela tem coisas muito interessantes. Então, existe a necessidade de buscar um debate público amplo, de pensar mecanismos de regular, tornar mais transparente, e aí talvez essa questão que a Eva colocou para a gente, né, de
de criar um comum, né? A gente tem muitas experiências muito isoladas, né? Então, eu costumo pensar assim, eu sempre falo assim, que é o meu grande sonho, né? A gente tem experiências fantásticas de usos da tecnologia de uma forma democrática, inclusive inovadora e transformadora, só que elas são muito fragmentadas, né? Que é o problema da internet. Eu acho que a ideia de a gente conseguir associar, né? Formar grandes redes de colaboração, cooperação, de tentar resgatar o princípio que estava lá na internet, né? Da internet ser um espaço de colaboração, né? Exemplificado lá pela Wikipedia, né? Que é uma coisa. Mas você tem grandes redes, os fóruns. Então, quando as pessoas querem aprender alguma coisa, elas podem ir no fórum buscar informações, mas que isso sejam para mais pessoas, que esses projetos eles possam produzir mais o comum, o coletivo. Eu acho que o grande desafio é esse, né? Conseguir pegar essas experiências transformadoras, inovadoras de comunicação alternativa, de comunicação não violenta, de entender que a emoção faz parte, mas a emoção não pode ser para destruir né, o adversário, entender que o adversário tem o direito, né, entender como lidar com isso. Enfim, não existe uma resposta fácil no meu ponto de vista, mas eu gostaria de ouvir a professora Eva falar um pouquinho do ponto de vista dela. Tus palabras son mías, concordo totalmente con tu sueño, es mi sueño también, ¿no? Y añadiría ahí también que creo que un elemento clave que quizás como sociedad global no hemos sabido hacer bien, abandonar un poco el rol paternalista o maternalista para la ciudadanía, ¿no? Creo que ese modelo de común nunca será apropiado por la ciudadanía en el momento o desde el momento en el que le viene dado, ¿no? Del Estado, de las empresas o de donde fuera su fuente, ¿no? La ciudadanía tiene que ser parte de ese proceso y de ese cambio, ¿no? Ahí hay elementos muy, muy básicos y muy importantes, como es la propia transparencia, ¿no? De información, saber qué es la información para nosotros, qué podemos hacer, qué información tienen de nosotros y de alguna forma dar espacios de sosiego, dar espacios de aprendizaje para poder co-crear, para poder co-avanzar, ¿no? Y aquí creo que es también muy importante que hagamos una mirada, ¿no? a la antigua Grecia, por ejemplo, ¿no? Y tener más tiempo para el ocio, tener más tiempo para pensar en ese proyecto común y poder desviarnos un poco de tanto negocio y de tanto estrés y tanto falta de tiempo para pensar, ¿no? Porque esta falta de tiempo para pensar es una herramienta de doble filo también. No tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para hacer parte de ese proyecto colectivo al que tenemos que avanzar, ¿no? Y creo que es una parte importante también para como ciudadanía pensar, ¿no? Como sociedad, hacia dónde vamos y qué estamos haciendo para ello, ¿no? Y básicamente en este momento es pensar en el día a día y seguir cavando nuestra tumba en base a un modelo cada vez más neoliberal, cada vez más explotador de comunicación y que realmente no tiene un futuro con una viabilidad de un proyecto sólido, ¿no? Para la ciudadanía. Es, digamos, un poco mi sueño, tener tiempo para pensar y para ser parte de un proyecto colectivo como ciudadanía, ¿no? Un proyecto global. Eu acho que essa fala da professora Eva é fantástica, assim, porque ela me faz pensar, assim, repensar, inclusive, que a gente tem que o neoliberalismo chegou a um ponto em que as nossas vidas elas estão se digitalizando, a gente aumenta a nossa produtividade e talvez a pandemia esteja, né, ficado mais claro para a gente esse processo assim de que as nossas vidas pessoais estão virando mercadorias, são transformadas, são processadas por essas grandes empresas. Então, muitas vezes, né, parece que nós somos quase escravos, né, retomando a metáfora da servidão maquínica, e que essa tecnologia que deveria vir para nos ajudar a viver melhor, talvez está vindo para nos aprisionar dentro dessa grande lógica neoliberal global de grandes empresas que controlam, né, essa capacidade de processamento. Mas, ao mesmo tempo, essa tecnologia, né, ela
produz coisas, vamos dizer assim, esse grande amaranhado de amarras sobre nós, essa cadeia que nos prende, né? As velhas jaulas de ferro weberiana, hoje a gente pode dizer também, ela possibilita algumas fugas, algumas saídas, e uma delas foi poder, por exemplo, eu entrar em contato e voltar a trabalhar com a professora Eva. Então, acho que a gente acostumou com o digital permitiu essa interação, diminui essas distâncias, então tem coisas muito interessantes, como esse diálogo que a gente está fazendo aqui e as pesquisas que a gente está desenvolvendo. Então, é uma grande amiga que a gente está tendo a oportunidade de trabalhar junto, que a gente sempre fala, vamos fazer alguma coisa junto, e talvez impulsionou agora, e a gente tem que, inclusive, criar, né, um mecanismo para que essa tecnologia crie espaços de a gente ficar um pouco longe da tecnologia. Então, professora Eva, eu gostaria de agradecer muito pela sua participação aqui no Diálogo Sul-Norte, do núcleo do NIDS, e, né, dizer assim que foi muito bom te ouvir, né, e aprender um pouquinho mais com você. Muito obrigado, muitas gracias. Obrigada, Eu. El placer es mío y gracias por este espacio para pensar y alejarnos un poco de la vorágine. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo, Claudio, y con vosotros. Bom, a todos e a todas que nos ouvem, vamos nos despedir. Um grande abraço e obrigado.